turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu vim aqui para a apostila agora por uma parte, não vou fazer a interpretação do texto do manifesto da aula passada, tá? Como vai ser provavelmente a última aula, então eu não vou fazer a interpretação e vou aqui fazer com vocês alguns casos especiais de concordância verbal, tá? Que fogem à regra geral. Tudo bem? Então, é aqui na página 53, tá? Então, eu vou comentar esses casos aqui especiais de concordância verbal, tá? Então, o que acontece aqui nesses exemplos? Aluga-se quartos para estudante ou alugam-se quartos para estudantes? Então, o verbo ele deve ficar na terceira pessoa do singular ou na terceira do plural? Aluga ou alugam? Mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Precisa-se de mecânicos qualificados ou precisam-se de mecânicos qualificados? Qual é o correto? Tá? Então, aí eu vou explicar o que acontece aqui com esses casos de concordância verbal, em que o verbo está na voz passiva sintética, que é o verbo mais o ser, né? Então, quando ele deve ficar no singular e quando ele deve ir para o plural. Tá? Então, eu tenho aqui, alugam-se quartos e precisa-se de mecânicos qualificados, tá? Então, aqui, vejam só, o que eu vou ter que relembrar? Deixa eu ligar aqui, ativar o modo aula. O verbo transitivo direto é aquele que não tem preposição, né? Então, ali entre o verbo vender e o complemento moto, não tem preposição, né? Não tem preposição nenhuma. Quando isso acontece, que eu tenho o verbo mais o ser, né? Entre o verbo e o complemento não tem preposição, né? Ou seja, ele é um verbo transitivo direto. Eu bebi água. Entre o verbo beber e o complemento água, não tem preposição nenhuma, né? Bebi água, não tem nenhuma palavra no meio. Ou seja, o verbo beber, então, é um verbo transitivo direto. O que acontece com o verbo vender. Eu vendi a moto. Esse a é um artigo, tá? Ele não é uma preposição. Então, quando entre o meu verbo e o meu complemento não tem uma preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. E aí, nesse caso em especial, o verbo vai concordar com o complemento. Então, moto está no singular. O verbo deve permanecer no singular. Então, vende-se moto. Olha, o verbo vende. Ele vende, terceira pessoa do singular. Então, o verbo não foi para o plural, porque a moto era uma só. Então, é singular. Mas se fossem motos, se a frase estivesse dizendo que vendiam-se motos, são mais de uma, né? Aí o verbo vai fazer a concordância com esse complemento. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Seria vendem-se motos, tá? Eles vendem, né? A ideia aqui é que motos são vendidas, tá? Ou moto é vendida. Uma ou mais de uma, tá? Então, quando é o verbo que não tem a preposição, é o verbo transitivo direto. E aí, nesse caso, o verbo vai fazer a concordância com o seu complemento. Se o complemento for singular, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Se o complemento for plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, tá? Tem um exemplo aqui embaixo, olha. Encontram-se diversos sobreviventes sob os escombros. O que é que encontraram? O que é que encontraram? Diversos sobreviventes. Diversos sobreviventes são eles, são muitos, né? Então, se é plural, o meu verbo também vai para o plural. Então, encontram-se, né? Se fosse um sobrevivente, aí seria encontra-se sobrevivente, tá? Encontrar-se. O que é que encontra-se? Sobrevivente. Aí o verbo ficaria no singular, tá? Então, essa é a regra que rege esses casos. Aí, lá em cima, no exemplo do precisa-se, tá? Aqui, vejam que preciso de ajuda. Entre o verbo precisar e a palavra ajuda, apareceu a preposição de no meio, né? Então, entre o verbo e o seu complemento, quando tem preposição no meio, o meu verbo é transitivo indireto.
precisa-se de mecânicos qualificados. Eu gosto de maçã. Entre gosto e maçã tem o de no meio. Então, os verbos, né, que precisam de preposição são os verbos transitivos indiretos. E aí, nesse caso, especialmente, não vai fazer a concordância, tá? Eu vou usar sempre o verbo na terceira pessoa do singular. Então, ele nunca vai para o plural. Então, precisa-se de mecânicos qualificados, independente de ser, ou mecânicos qualificados, independente de ser singular ou plural, vai sempre ser precisa-se. Não tem o M no final. O verbo não vai ficar no plural. O verbo ali vai estar no singular. Então, precisa-se de mecânicos qualificados, tá? Aqui tá explicando, né? Então, o verbo como ser, né? Nesse caso, aqui tá indeterminando o sujeito. Então, vejam ali outro exemplo. Necessita-se de esforços urgentes. Necessita-se de quê? Precisa de complemento. Esforços urgentes. Entre o verbo necessita e o esforços urgentes, no meio aí, há a preposição de, né? Então, quando tem preposição no meu verbo, ele é transitivo indireto. Então, nesse caso especial, né, vejam que esforços urgentes está no plural. São muitos esforços urgentes. Mas o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Veja lá, olha. O sujeito é indeterminado, o verbo na terceira pessoa do singular. Então, quando for esse verbo, que é transitivo indireto, que tem a preposição entre o verbo e o complemento, o verbo não vai acompanhar o seu complemento, ele não vai para o plural nunca. Ele sempre vai ficar no singular, tá? Então, tem esses dois exemplos aí. Então, voltando lá em cima no exemplo que eles deram, o correto é alugam-se quartos para estudante, porque quartos é plural, então alugam-se. E precisa-se de mecânicos qualificados, o verbo no singular, porque o verbo que tem a preposição de não acompanha o seu complemento, vai ficar sempre no singular, tá? Então, aqui outro exemplo agora de concordância também, que é uma regra especial, tá? A gente tem o caso das orações sem sujeito, né? Quando que uma oração não tem sujeito? Verbo transitivo indireto, seguido de ser, é oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza também não tem sujeito. Nesses casos, como é que vai ser o verbo na concordância aí, né? Então, vejam os exemplos. Ventou muito nas últimas chuvas. Esfriará pouco no próximo inverno. Então, veja que ventou muito nas últimas chuvas, né? Últimas chuvas está no plural e o verbo ficou no singular. Então, esses verbos impessoais, fenômeno da natureza, haver no sentido de existir, o verbo fazer, esses verbos eles não vão para o plural, eles sempre vão ficar no singular. Então, ventou muito nas últimas chuvas, esfriará pouco no próximo inverno, mesmo se fosse próximos invernos, esfriará pouco nos próximos invernos. O verbo continuou no singular, né? O que é o verbo no singular? Terceira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele. Então, ele esfriará, olha, tá na terceira pessoa do singular, tá? E plural, eles, né? Esfriarão seria, tá? Então, ali, mesmo se fossem próximos invernos, o verbo continuaria sendo esfriará. O verbo haver, no sentido de existir, né? Então, há várias meninas esperando por você no portão da escola. Várias meninas está no plural. No entanto, o verbo haver ali, ele continuou no singular. Ou seja, não houve a concordância. Vamos lembrar que a concordância geral, para concordância verbal, né? É o verbo, o sujeito concordando com o verbo, né? Então, sujeito no plural, verbo no plural. Essa é a regra geral. Sujeito no singular, verbo no singular. Aqui são casos especiais. Então, esses verbos que indicam fenômeno da natureza, os verbos impessoais, haver no sentido de existir, fazer, esses verbos vão sempre ficar no singular independente da frase, tá? Então, há várias meninas, o a ficou no singular. O a indicando tempo passado, há muitos anos atrás, olha, o a está no singular e muitos anos está no plural, né? Faz 30 anos que o grupo se separou. 30 anos, né, o complemento aí. Plural, faz está na terceira pessoa do singular. Então, não houve aí a concordância, tá? Então, nesses casos, os verbos vão ficar no singular. O verbo ser, quando indicar hora, data e distância, tá? É 1 hora, são 10 horas, né? O verbo vai concordar com o predicativo, né?
então é 1 hora, concordou com uma quantidade. São 10 horas, concordou com o numeral 10, tá? 10 horas. Da escola até a sua casa são 2 quilômetros, né? Então, o são concordou com o 2. Se fosse 1 quilômetro, da escola até a sua casa é 1 quilômetro, tá? E aí, por último, o verbo ser quando seguido de expressões quantificadoras. Então, o verbo ser seguido de muito, pouco, bastante, também vai ficar no singular. Então, R$100 é muito por essa bolsa. Então, ou são, R$100 são, né? Por que o verbo vai ficar no singular? Porque depois do tinha uma expressão quantificadora, muito, que intensifica, tá? Então, 2 horas, plural, são. Mas nesse caso, 2 horas é pouco para essa viagem, porque tem a palavrinha pouco depois do 3 dúzias de flores é bastante, então 3 dúzias são, né? Mas nesse caso, 3 dúzias de flores é bastante para enfeitar as mesas, porque o concordou com o bastante. Então ali o verbo fez a concordância com a palavra que vem depois dele, que é o muito, pouco, o bastante, tá? Então esses aqui são alguns casos de concordância, alguns casos especiais, que foge da regra, né? Que eu tenho ali uma frase que está no plural e o verbo continua no singular, tá? Todos esses casos a gente viu, né, que os verbos eles continuaram na terceira pessoa do singular. Tanto lá, o pronome seguido do se, né, eles ficam no singular, quando é o verbo intransitivo direto. Aqui os verbos impessoais, né, indicando hora, vai fazer a concordância. E aqui um caso especial, por último, que é o verbo ser, quando tem essa expressão quantificadora depois dele, tá? Espero que tenha ficado claro. É isso, pessoal. Bons estudos e até mais.